RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Olá, começa agora mais um RBV Agro, edição 85 do nosso programa. Oi, Juliana. Oi, Priscila, seja bem-vinda após suas merecidas férias. E olá, pessoal, obrigada pela companhia aqui no RBV Agro. Alô, caçador, tangará, videira, alô todo mundo que se liga no agro através das emissoras da RBV Rádios e quem nos assiste pelas plataformas digitais. Curta, compartilhe e comente nossa live no Facebook e no YouTube, ou então manda sua mensagem no WhatsApp. Anota o número 991 29 42 58. Destaque do RBV Agro. Estiagem segue causando perdas irreversíveis na agricultura em diversas culturas e produtores afetados podem acessar crédito emergencial. Em Tangará, prejuízos com a estiagem se aproximam de 17 milhões de reais. Safra da uva em videira é estimada em 7.500 toneladas. Programa de incentivo para cultivo da fruta é realizado há 4 anos pela Prefeitura. Presidente da Associação de Suinocultores de Santa Catarina afirma que o setor está em crise, com produtores amargando prejuízo. Tem ainda informações sobre o 18º plantão técnico da Cotan, que acontece em Tangará na próxima semana. E uma reportagem com um produtor de cachaça e graspa. Além das bebidas, ele transformou memórias da família em um museu, criando uma experiência turística incrível. RBV Agro. Junto do calor das últimas semanas, a chuva também apareceu, mesmo que tímida. A estiagem prolongada, entretanto, já causou danos irreversíveis para a agricultura e o volume de chuva necessário para resolver a crise hídrica é muito maior do que o que tem ocorrido. Chuva insuficiente, quebra na safra de grãos, animais sofrendo com a falta de água, aumento no custo de produção. Esses são só alguns dos problemas enfrentados pelo agricultor em Santa Catarina. A reportagem de Wilson Antônio traz um levantamento dos prejuízos causados pela estiagem. A chuva registrada nos últimos dias não resolveu em sua totalidade a situação do longo período de estiagem no estado. Jonathan Galho, gerente regional da Ipagre de Videira, informa que mesmo assim foi um alento para os produtores. Realmente as chuvas que ocorreram nos últimos dias, ela trouxe um alento, a todo o setor agrícola da região e do estado. Ela, de certa forma, traz alguns benefícios, ameniza os prejuízos que a estiagem vinha causando, principalmente para as culturas de milho e soja e para a pecuária de leite, com o desenvolvimento das pastagens. Nós tivemos 2 meses, meses de novembro e dezembro, muito críticos na questão de precipitação em toda a região. Inclusive aqui na estação de Videira, nós registramos o menor registro histórico de precipitação. O gerente informa ainda que junto com técnicos e secretários foi realizado o levantamento que aponta as perdas na agricultura até o momento. Mas na região toda nós saímos junto com as secretarias municipais de agricultura fazendo o levantamento das perdas e nós estimamos que na cultura do milho nós devemos ter perdas aqui na região algo em torno de 45% a 50% variáveis, chegando a municípios de maiores perdas no nível de 55% de perdas. Para a cultura da soja, a média regional de 35% a 40%, com os municípios mais afetados na nível de 40% a 42% de perdas. E para a pecuária de leite, então, a estimativa é algo em torno de 15% a 20% de redução de produção, em função das dificuldades de produção de alimentação, Na pecuária de leite, a estiagem influenciou diretamente nos custos da produção. Mas nós temos um dano indireto que é o aumento de custo de produção, porque ao mesmo momento que as pastagens diminuem a sua produção, o volume de pastagens, os agricultores necessitam lançar mão de outras alternativas de alimentação, como ração, silagem, que tem um custo maior. Então, além da redução da produção, nós tivemos também nesse período um aumento de custo de produção. E fazendo um fechamento em nível regional, transformando em perdas econômicas, estima-se que nos municípios aqui da região já tenhamos algo em torno de mais de 230 milhões de reais de prejuízo econômico causado pela estiagem, que ainda pode aumentar em função de se ocorrer mais chuvas, ou menos chuvas, em função de o prejuízo até esse momento é algo em torno de 230 milhões de reais na nossa região.
Somente em Tangará, o prejuízo com a seca se aproxima de 17 milhões de reais. Confira na reportagem de Maiara Bonenberger. A Defesa Civil de Tangará fez um levantamento junto à Epagre para saber quais foram os prejuízos da estiagem no município. Segundo a coordenadora da Defesa Civil, Lourdes Anella, a agricultura teve uma perda de aproximadamente 17 milhões de reais na safra 2021. Além disso, na última semana, o município teve temporais isolados, com vento e granizo, gerando estragos e um impacto negativo de aproximadamente 100 mil reais. Com o apoio da Prefeitura e do Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil Municipal faz o abastecimento de água para famílias do interior, tanto de água potável como para animais e demais necessidades. Como bem sabemos, a estiagem está se prolongando desde 2019. Tem períodos de chuva, dá uma amenizada, vem um período de estiagem novamente e vai todo o serviço embora novamente. Agora a gente começou a levar água novamente em final de novembro, com o apoio do Corpo de Bombeiros e o apoio da Prefeitura com os tratores pipa. Foi de uma grande ajuda, porque não tem mais água, a água foi escassa, tanto potável, tanto água bruta que serve para os animais. E a parte da agricultura, na perca de cultura de milho, de soja, da uva, de todas as safras que dão nessa época, né? Então a gente teve uma perca muito grande aqui, juntamente com a Epagre foi feito um estudo, aproximadamente uns 17 milhões de prejuízo. Então estamos tentando fazer de tudo para conseguir amenizar um pouco esses prejuízos da agricultura e do pessoal que está carente de água. Não bastando a nossa estiagem, a gente sofreu com os temporais, 3 dias seguidos de temporais. Teve vendaval, granizo, chuvas em grandes volumes, né, em alguns pontos isolados. Esses temporais também foram em pontos isolados, não foi em toda a região, no território Tangará. Tivemos destelhamento na sede da Analice de residência, barracões, leitarias e também tivemos queda de granizo com chuva volumosa em Santa Rosa e Bevilacqua. E Marari também a gente teve 2 situações que foram no domingo e na terça-feira também de vendaval, destelhando a casa de um agricultor. E na agricultura foi feito um levantamento também essa semana dos prejuízos do granizo e do vendaval, teve aproximadamente um valor de 100 mil de prejuízo. Quando necessário, a população pode entrar em contato com a equipe da Defesa Civil pelo telefone ou WhatsApp 49 99150 4658. A gente tem um WhatsApp disponível, podem estar chamando esse WhatsApp, eu estou 24 horas conectada nele. Então a gente está pedindo para o pessoal cuidar com as queimadas também, que essa época um foco de incêndio ele se alastra muito rapidamente e é bem intenso de apagar. Então cuidar com as queimadas, se hidratarem bastante e também cuidar com o desperdício de água, que a gente não saiu da estiagem ainda. O período é bem longo para acabar com a estiagem. A gente tem até abril ou maio ainda com essa falta de água. Então a gente só pede para vocês terem cuidado, né, um pouco. E se precisarem da Defesa Civil, esse é o telefone que a gente está disponível aqui. O WhatsApp, o Facebook, tem uma página e tem o Instagram também. Podem seguir ali, que sempre vão estar orientados com a temperatura do dia e com a previsão também. E para minimizar os impactos da falta de chuvas, os produtores rurais contam com o apoio do governo do estado, com linhas de crédito especiais, entre elas o Reconstrói SC, que oferece condições de pagamento facilitadas e um desconto de 50% no valor financiado. O secretário da Agricultura, Altair Silva, afirma que o governo do estado está realizando investimentos importantes para aumentar a segurança dos produtores rurais, os quais contam com linhas de financiamentos que pode ser acessado para realizar a recomposição de pastagens, a aquisição de sementes e alimentação animal. Altair Silva destaca que o programa foi apresentado durante a semana em reunião com prefeitos no extremo oeste e que o estado vai dar o apoio necessário para produtores de grãos e leite. Apresentamos os programas de resiliência hídrica e recuperação das fontes de água, assim como as ações emergenciais do Reconstrói SC, programa de ajuda emergencial aos agricultores, e a preocupação que o extremo oeste vive nesse momento com uma estiagem que se prolongada, onde as prefeituras estão numa verdadeira força-tarefa de transporte de água para as propriedades rurais,
E o Estado tem contribuído com tanque-pipas, tem contribuído com reto de cavadeira, com várias ações para contribuir com o produtor rural nesse momento. É um trabalho de equipe entre Estado e prefeituras municipais, dando todo o suporte para que o produtor rural possa atravessar esse momento de grande adversidade. O município de Videira estima uma colheita de cerca de 7.500 toneladas de uva nessa safra, voltando a ser um dos maiores produtores da fruta no estado. Por meio de programa de incentivo, mais de 200 produtores voltaram a apostar no cultivo da parreira, como mais uma fonte de recurso para a propriedade. De acordo com o secretário adjunto de Agricultura e Meio Ambiente, Adilson Caniver, a cada ano está tendo adesão de mais produtores ao programa, colocando novamente Videira como a legítima capital da uva. Com certeza. O prefeito Borga, desde o início da sua primeira administração, vem realizando várias ações no município de Videira de incentivo aos nossos produtores. Dentre eles, um dos nossos programas é o resgate de produção de uva, de aumentar as nossas parreiras no nosso município. Frente a isso, já estamos no 4º ano de um programa de incentivo ao plantio de parreiras, aonde nós já atendemos aproximadamente 40 agricultores neste período. Hoje nós temos no município de Videira 205 produtores de uvas, com 396 hectares plantados. Temos uma previsão para esse ano de uma colheita de em torno de 7.580 toneladas de uvas de uma qualidade muito boa. Apesar da seca ter atrapalhado um pouco agora, na reta final da colheita, no entanto, a qualidade das nossas uvas esse ano foram bem superiores. Em função até da seca, elas têm um grau maior, o que vai proporcionar um fruto já de melhor qualidade agora para consumo in natura e um vinho de melhor qualidade também para o próximo ano. Então esse programa ele tem tido assim, um sucesso muito grande, uma adesão muito grande dos nossos produtores. Para esse ano nós já estamos praticamente com todas as vagas disponíveis já pré-reservadas, né? Exige-se uma série de critérios para fazer parte desse programa, mas só para ter uma ideia, no ano passado nós atendemos 9.000 produtores, onde foram destinados aproximadamente 11.000 mudas, com R$51 mil de incentivo de subsídio para estas mudas. Então é um programa assim que vem resgatando Videira como um dos maiores produtores de uva do nosso estado, fazendo jus aí ao nosso município, ao nome da nossa cidade. E por falar em uva, no próximo bloco tem a história de um produtor de graspa e cachaça. Ele é um baita contador de histórias e reuniu memórias de família para fazer um museu em sua propriedade. E tem ainda as informações sobre o 18º plantão técnico da Cotan, que acontece em Tangará na próxima semana. Voltamos já! Produtor rural, você deseja maior produtividade em sua lavoura, melhor qualidade e assistência técnica de agrônomos especializados nas mais diversas culturas durante todo o ciclo? Então venha fazer parte dessa parceria com a FBA, Força Brasil Agrícola. Entre em contato pelo WhatsApp 49 99177 6685 ou faça uma visita em Fraiburgo, no bairro São Sebastião, Avenida Videira. Cresça com a FBA. RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Estamos de volta para registrar as participações, as mensagens dos ouvintes e internautas. Começamos com o registro da Priscila, que foi até a casa da dona Maria Helena e fez um vídeo de um pé de caqui carregadinho. É verdade, Juliana. Caqui café ainda, aquele bem docinho. Quem nos assiste pela internet viu que tá carregado mesmo e os frutos ainda estão verdes, mas quando amadurecer, o pessoal vai mandar aqui pra gente. A dona Maria Helena é aqui de Videira, Juliana. E o caqui tem essa vantagem de ser uma fruta mais resistente. Então, pode mandar que a gente recebe aqui e degusta com certeza. E o Pedro, que é o cara da operação aqui no RBV Notícias e no Agro, saiu da frente do videogame e foi pro interior passear na companhia dos pais. E aqui a gente quer mandar um abração para dona Marili Costa, a mãe do Pedro. Um abraço, dona Marili. Eles foram lá na propriedade das Aldiles Furlan. O Pedro se divertiu, fez vídeo dos peixes comendo ração e voltou com o porta-malas do carro cheio de melancia e feijão.
Que legal, tá feito o registro. Abraço, Pedro, tá de folga neste final de semana, mas certamente tá ligado aqui no Agro. E em Caçadora, Elisa Shirayama mandou lindas fotos de flores. Tem um canteiro de rosa, coisa mais linda. Tem rosa cor-de-rosa, rosa alaranjada, rosa amarela, que beleza! E tem uma flor muito bonita também que a Elisa diz que faz muda, sakura ou flor de cerejeira. É originária da ilha de Okinawa, no Japão. Alô, Elisa e toda a família Shirayama. Um grande abraço. Obrigada pela audiência. Na semana que vem, sem falta, tem uma matéria que a gente gravou com a Elisa e o Roque sobre produção de peras, a técnica de empacotar as frutas e que ainda estamos devendo aqui no Agro. Também recebemos lindas fotos de girassóis no município de Pinheiro Preto, registradas pela Helenice Ângela Frigéria. A Maria Inês Colombo, outra Mari de Omerê, fez um registro surpreendente. Ela mandou fotos de uma flor, um lírio que em um único pé tem mais de 20 flores. Elas ainda estão em fase de botão e quando florescerem, a Maria manda mais fotos pra gente. A Solange Faquim, de Videira, fez uma visita para a sogra, Lourdes Faquim, que mora em Ibicaré, e aproveitou para tirar fotos de uma árvore de carambolas carregada de frutas. Que fotos bonitas e que fruta diferente! E o Paulo César Duquesne, de Tangará, mandou foto provando que assiste o RBV Agro todo sábado pelo YouTube e na TV. Muito obrigada pela companhia! E você que acompanha o Agro, mas nunca participou, faça aquele registro para mandar pra gente. Fotos, vídeos, áudios, qualquer coisa inusitada, uma curiosidade ou alguma dúvida que você tenha, pode mandar para o RBV Agro. Isso aí, Juliana, vale até mandar só uma mensagem pra gente saber o que você sempre acompanha o nosso programa. Anote aí nosso WhatsApp, 49 99129 4258, repetindo, 99129 4258. RBV Agro. 18º Plantão Técnico da Cotan acontece em Tangará na próxima semana. Evento contará com expositores de vários segmentos, apresentando tecnologia e inovação no agronegócio. Uma oportunidade para ampliar conhecimentos e realizar ótimos negócios. Nos dias 2, 3 e 4 de fevereiro acontecerá o 18º Plantão Técnico da Cotan, um evento referência quando o assunto é tecnologia e inovação no agro. A programação conta com campo demonstrativo, dinâmica de máquinas, lançamentos exclusivos, palestras e também praça de alimentação. O integrante da comissão organizadora, Bruno Berté, conta que serão mais de 85 expositores de vários segmentos. A estrutura do evento já está sendo organizada e a expectativa é positiva. Estamos aqui na área do evento. E o evento acontece nos próximos dias, entre o dia 2 e 4 de fevereiro. Um evento que tem como tema tecnologia e inovação no agronegócio. Um evento voltado ao agro, que contará com mais de 85 empresas participantes, empresas nacionais e multinacionais. Um evento que conta com campo demonstrativo, com área de máquinas, área de serviços, área de pecuária e também uma área multissetorial. Um evento bastante diversificado, em uma área muito grande, onde a nossa expectativa é muito positiva. Estaremos dentro de uma programação apresentando, além do campo demonstrativo, uma série de palestras, as quais trazem conteúdos atuais e de muito interesse para todos. Além disso, teremos também dinâmica de máquinas durante os 3 dias e sorteio de brindes. O evento seguirá todo o protocolo de segurança em relação ao Covid, inclusive sendo necessária a apresentação da carteirinha de vacinação ou do resultado de teste negativo do Covid. Estamos muito otimistas quanto à realização do evento, a expectativa é muito positiva. O evento ele segue uma programação que inicia às 8 horas da manhã, na quarta e na quinta-feira, se estendendo até às 18 horas, ao final da tarde. E excepcionalmente na sexta-feira o evento inicia às 8 e se encerra às 17 horas. Será um grande prazer para nós e aqui a gente registrou o convite de estar recebendo a todos. Então, será um grande prazer, a gente espera receber todos aqui no 18º Plantão Técnico em Tangará, de 2 a 4 de fevereiro. A primeira palestra, no dia 2, é sobre manejo da cultura do milho para altas produtividades, com José Carlos Madalós. No dia 3, o tema é eficiência no uso do nitrogênio e novas tecnologias nos fertilizantes, com os palestrantes Bruno Gurski e Danilo Ramos Sério. No dia 4, haverá palestra com a coach Ariane Berté sobre constelação familiar e
também serão abordadas as tendências mercadológicas do agronegócio 2022 com o Vlamir Brandalize. O plantão técnico é realizado tradicionalmente na unidade de silo da Cotan, que fica na SC 135, sentido Ibiã, na localidade de Duas Pontes. Na quinta-feira, dia 3 de fevereiro, a Rádio Tangará, emissora integrante aqui do Agro, estará com o estúdio ao vivo direto do evento. O aumento dos custos da suinocultura e o baixo valor recebido pelos criadores independentes está colocando o segmento à beira de uma crise, segundo alerta a Associação Brasileira dos Criadores de Suínos. Na semana passada, Losivânio Luiz de Lorenzi, presidente da Associação Catarinense de Criadores de Suínos, escreveu um artigo afirmando que os suinocultores pedem socorro. Santa Catarina é o maior produtor e exportador de suínos do Brasil. No artigo, Losivânio escreve que a suinocultura brasileira vive um momento ímpar, exportando cada vez mais, batendo recordes em volume produzido e sendo uma grande oportunidade para o consumidor, já que a carne suína tem um dos preços mais acessíveis de proteína animal no mercado. Mas, na contramão desse cenário, ele afirma que o produtor está amargando uma das piores crises da história da atividade. Segundo o presidente da entidade, a situação só tem piorado desde o início deste 2022, já que os produtores independentes estão comercializando suíno a R$ 4,50 o quilo, com um custo de produção na casa dos R$ 8,00. Isso significa um prejuízo de R$ 350 por animal comercializado. O presidente da associação esteve com a ministra da Agricultura na semana passada, quando entregou a ela uma série de medidas para ajudar os suinocultores catarinenses. Nosso próximo destaque também é sobre pecuária. Excesso de antibióticos gera bactérias mais resistentes. A reportagem é de Rafaela Martinez. Atualmente, estima-se que 75% da produção mundial de antibióticos se destine ao uso em animais de produção, o que equivale a 131 mil toneladas anuais do medicamento. Neste sentido, uma pesquisa elaborada pela Proteção Animal Mundial e realizada pela Universidade Federal do Paraná revelou que fazendas de criação industrial intensiva, principalmente de suínos, podem estar espalhando bactérias no meio ambiente. De acordo com Daniel Cruz, médico veterinário e coordenador de bem-estar animal da Proteção Animal Mundial, o uso em excesso e indiscriminado pode acelerar o desenvolvimento de bactérias multiresistentes nos animais e no meio ambiente. O antibiótico ele é uma ferramenta importantíssima para a produção animal, para os animais, desde que seja utilizado de forma adequada. Então, você fazendo esse tratamento dessa forma terapêutica, você minimiza muito o favorecimento de seleção de bactérias resistentes. Agora eu vou falar a forma que a gente condena, que primeiramente é como promotor de crescimento. Uma outra forma que é muito utilizada de antibióticos é da forma profilática ou preventiva que a gente fala, tá? Ou seja, ele está tratando, ele está dando um antibiótico para os animais e ele nem sabe o que está acontecendo. Ele não sabe se os animais estão doentes, se os animais não estão doentes. Ele simplesmente vai utilizar para mascarar qualquer outro problema que ele esteja, em qualquer outro ponto que ele esteja falhando. Por ano, 70 bilhões de animais são criados mundialmente para a produção de carne. Destes, 2/3 são criados nos sistemas industriais intensivos, com confinamento extremo e superlotação. Uma das medidas estratégicas que podem ser tomadas para evitar uma crise gerada pelas bactérias multiresistentes é a promoção do bem-estar nas criações. A gente não é contra a produção, o que a gente quer é que o padrão de bem-estar desses animais seja elevado, que esses animais sejam criados de uma forma mais ética, para que a gente não precise utilizar tanto antibiótico na produção animal e, consequentemente, a gente aumente aí ou potencialize o aparecimento de bactérias multiresistentes. As informações da pesquisa estão reunidas no relatório Bactérias Multiresistentes, em um rio próximo de você, lançado no mês passado. O documento completo e outras informações sobre o tema estão disponíveis para consulta no site da Proteção Animal Mundial. Agência Rádio Web de São Paulo, Rafaela Martinez. Chegou a hora da nossa matéria de encerramento, e é a história de um contador de história. Exatamente, o Valmir Fabian, que mora pertinho da divisa entre Videira e Omerê, mantém as tradições que aprendeu com o pai,
como a cultura da uva e a fabricação de graspa e cachaça. E além da produção artesanal de bebidas, ele transformou as memórias da família em um museu na sua propriedade, criando uma experiência turística incrível. A reportagem é de Cris Menegaso. E o Nossas Belezas de hoje veio até a divisa entre os municípios de Videira e Omerê para mostrar para você uma propriedade aqui do nosso amigo Valmir Fabian, que aqui ele tem muitas curiosidades e é aberta também a visitação para todo o público, para quem quiser vir conhecer um pouquinho mais da cultura italiana. Vamos lá! E já na chegada fui muito bem recepcionada pelo proprietário Valmir Fabian, ou Nene para os mais próximos. Um excelente anfitrião e cheio de história para contar. Contando já uma história, que eu gosto muito de contar histórias. O meu pai veio do Rio Grande do Sul e eu, através do meu pai, aprendi muito a fazer cachaça, fazer graspa. E então o alambique, o primeiro alambique que eu tive foi aquele que era do meu pai. E eu aprendi a técnica de fazer essa dita cachaça e a graspa com o meu pai. E essa técnica, ela exige muita paciência e dedicação. Não adianta, que meu pai sempre dizia assim, Nene, faça pouca, mas faça boa. Nene, né? Podemos ver que a família do Valmir Fabian é uma família tradicional italiana, que veio do Rio Grande do Sul para cá. E a principal fonte de renda na época, qual era, Valmir? O meu pai veio em busca de novas terras para plantar uva. Então ele chegou aqui em Santa Catarina e como somos uma família bem grande, bem enorme, eu sou o 13º filho e ele cultivou uvas. Através das uvas ele criou o sustento de toda a família. Tá? Que bacana. E o mais legal disso tudo é que hoje o Valmir ele tem outras duas fontes de renda, né? Que é a produção de suínos, de aves, mas mantém a tradição com as uvas. Inclusive algumas memórias. Você montou um museu, né? Exato. Esse museu eu conto muito a história da minha família. Através de objetos que eu tenho guardados, que foram usados na época, eu vou contando a história e vou mostrando como era naquela época. Tem um arado, tem uma carroça, tem um carretão, tem uma pipa de vinho, tem muitos objetos feitos artesanais, um monjolo, que isso eu consigo mostrar para as pessoas, viver contando e mostrando aquela história para as pessoas conseguirem entender melhor como era naquela época. Tem uma televisão, né? Exato. Essa televisão tem uma história muito legal para ser contada, que o meu pai, naquelas épocas, ele conseguiu energia elétrica através de uma usina que ele montou uma represa feito a muque, como a gente diz, né? E um gerador chamado dínamo, né, que tocado por aquela usina, gerava energia elétrica em 220 volts. E ele tocava somente as lâmpadas da casa. E depois, próximo dos anos 70, meu pai comprou esse televisor e ele conseguiu assistir, mas só que para assistir televisão tinha que desligar as lâmpadas porque o gerador ficava não só cortava. Com a televisão ligada e a filharada toda em volta. Isso mesmo. Que bacana. Além de contador de histórias, Valmir é cachaceiro. É isso mesmo, afinal, quem produz a pinga é o verdadeiro cachaceiro. A gente é só consumidor. O processo que a gente faz, eu já tenho as plantações de cana já na propriedade, eu planto as canas. E dessa cana, então, eu tiro o caldo da cana e faço o processo da fermentação biológica, né? E depois, então, eu cozinho o alambique que eu tiro a cachaça, certo? E a graspa, o processo é um pouquinho diferente, que ela é feita da casquinha da uva. Então, lá no alambique daí é mais complicado um pouco, porque tem que cozinhar 2 vezes lá no alambique para tirar a tradicional graspa, que foi, na verdade, o comecinho de tudo foi com a graspa. Que o meu pai, quando ele veio para Santa Catarina, ele comprou em sociedade um alambique e eu aprendi com esse alambique e estou levando adiante até hoje. As embalagens e artesanatos nas garrafas também são feitas por aqui pela esposa do Valmir, a Maura. Dá para vir aqui, Valmir, fazer degustação, o pessoal pode vir consumir, pode vir visitar, conhecer também o teu museu aqui? Mas com certeza, imagine. Isso daí faz parte do meu trabalho
E é uma satisfação quando a gente se sente valorizado, porque todo visitante que se faz presente aqui, eu considero um turista e eu sempre falo assim, bem-vindas. Ah, e na saída é sempre importante participar do teste de qualidade. Como eu sou muito brincalhão, daí, já que hoje vocês foram minhas turistas, aqui nós temos um setor chamado setor da reclamação. Então, nesse setor da reclamação, está escrito assim, ó. Setor da reclamação, para reclamar, apertem o botão vermelho. Daí, se vocês tiverem alguma coisa a reclamar... Tava tudo ótimo, maravilhoso, que eu não quero ficar sem o dedo, né? Muito legais as histórias do Valmir Fabian e com certeza tem muitas outras que ele só conta para quem visitar a propriedade. Mais legal ainda é a experiência que a família Fabian proporciona aos visitantes. Conhecer o museu, degustar a cachaça, a graspa e os licores, visitar o parreiral e chupar uva direto do pé, ver e adquirir os artesanatos e os produtos fabricados pela própria família e, claro, ouvir as histórias. Para quem se interessou e quer visitar o museu, é só procurar nas redes sociais por Artemara Artesanatos, que encontra o contato e o endereço. O sítio da família Fabian fica na linha Bonita, divisa entre Videira e Omerê. O acesso pode ser feito nas proximidades do incubatório, no bairro Santa Gema, em Videira, ou pela linha Bonita, na SC 355, perto da cidade de Omerê. E é com essa dica de passeio para o fim de semana, nós vamos encerrando o RBV Agro deste sábado. A apresentação foi de Priscila Polon e Juliana Gomes. Obrigada pela companhia. O RBV Agro volta no próximo sábado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro.